coloca na tela o slide. Então, hoje, agora nesse primeiro momento, a gente tem 3 transmissões simultâneas, né, de desenvolvimento do currículo. Essa que vocês vão assistir agora é a pauta que fala da formação geral básica e do itinerário formativo do ensino médio, tá? Mas também tem outras 2 simultâneas que falam dos anos iniciais e a outra que trata dos anos finais, com foco no Inova e também Inova Ensino Médio. Agora eu vou passar um pouquinho para a Ana, que vai falar para a gente da pauta do dia do currículo. Certo, Vivi, obrigada. Aí nós temos os objetivos do dia, né? Que é oferecer subsídios para que as escolas realizem seu planejamento da formação geral básica por área de conhecimento de forma integralizada com os professores de todos os componentes da área. Então, nesse planejamento, é importante os professores, né, da área estarem juntos fazendo os seus planos de aula, para que as habilidades, né, sejam contempladas, já que elas são por área de conhecimento. Promover a integração para o desenvolvimento das unidades curriculares. Eu vou falar mais adiante, né, sobre essas unidades curriculares. Vou explicar 2 aprofundamentos para vocês. E organizar as ações necessárias para desenvolver a carga horária da expansão. Esses são os 3 objetivos, né, do dia aí do novo ensino médio. Próximo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Então, na primeira e segunda séries, nós já temos o currículo paulista. E na terceira série, nós vamos continuar ainda com o currículo oficial do Estado de São Paulo. E a terceira série ela será implementada em 2023. Próximo. Então, aqui está a primeira série, né, como que ela está distribuída, né, que é a formação geral básica. Nós temos aí 30 aulas, né, da formação geral básica. Nós temos os itinerários formativos. Esses itinerários formativos estão relacionados com os componentes do Inova, que são projeto de vida, eletivas, tecnologia e inovação, que faz parte desses itinerários formativos. E também, agora, nós vamos ter o processo de escolha dos aprofundamentos curriculares para 2023. Mais à frente, eu vou comentar sobre esse item, né, 1.3. Próximo. Então, aí, a formação geral básica, né? O que é importante? Então, a discussão deverá ser iniciada com o diagnóstico do desenvolvimento do currículo na primeira série, em 2021, analisando os pontos de atenção e considerando os pontos exitosos a serem replicados. Então, esse é o momento, né, dos professores estarem juntos aí para discutir o que foi interessante e que deu certo, né, em relação a 2021, que foi um ano complicado, e também ver aqueles pontos de atenção, né, para ter um planejamento aí para a primeira série de 2022, com esse trabalho, né, realizado por área de conhecimento, que é muito importante os professores da área estarem juntos fazendo esse planejamento. Por quê? Porque as habilidades, elas são por área de conhecimento, e essas habilidades, elas são muito amplas. Então, é importantíssimo o professor estar aí todos juntos, né, na área para trabalhar e desenvolver essas habilidades. Próximo. Aí, além nós temos os materiais, né, de apoio que estão aqui, inclusive está aqui na nossa mesa, que são os cadernos do estudante, os cadernos do professor. Todo esse material de apoio ele será impresso e já está sendo distribuído nas escolas. E, além disso, nós também teremos, né, os materiais que são os livros do PNLD e dos projetos integradores, que também podem ajudar aí vocês aí no planejamento das aulas. E agora eu vou falar um pouquinho, né, dos itinerários formativos, que são os componentes do Inova, que vou falar do projeto de vida, né? O projeto de vida também tem um material que é importante o professor utilizar aí, né, no seu planejamento.
Então, esse material é importante, né? O professor aí dá uma olhada para fazer seus planos de aula, né? E além disso, nós temos lá dos projetos integradores, a gente tem a parte do projeto de vida também. Então, é interessante também dar uma olhada para a elaboração aí do planejamento. Agora, nós temos as eletivas, né? Nós temos o cardápio das eletivas, que dá para o professor utilizar, né, no seu planejamento, e também desenvolver o seu próprio projeto, né? O professor tem autonomia, a escola tem autonomia para desenvolver aí os seus projetos. Nós temos também o material de tecnologia e inovação, né? Um material de apoio, que também é importante, porque eu estou falando isso porque as áreas de conhecimento, ela trabalha muito a parte de tecnologia. Inclusive, né, nós temos aí habilidades de ciência da natureza que é voltada exatamente para tecnologia e inovação. Então, é importante aí o planejamento também desse componente. Próximo. Então, aí agora vamos falar aí do processo de escolha, né, que o Gustavo já acabou de comentar, sobre a escolha do estudante aí da primeira série, e que as orientações nós vamos passar aí ao longo do primeiro bimestre para todas as escolas. Próximo. Aí entra a segunda série. A segunda série tem a formação geral básica, ainda com 20 aulas, né, da formação geral básica. Nós temos os itinerários formativos, separado em 2 blocos, né, que a gente fala que os itinerários formativos é um grande guarda-chuva, que um deles são os componentes do Inova, que é Projeto de Vida Eletiva Tecnologia e Inovação, que já tem na primeira série, continua na segunda, e nós temos também a parte dos aprofundamentos curriculares, né, que são aquelas 10 aulas de aprofundamento curricular. Aprofundamentos curriculares. Próximo. Então, aí eu já falei, né, que dos materiais de apoio, a Viviane até completou aí que nós teremos, né, esses materiais de apoio para o professor e para o estudante impressos, tá? Da formação geral básica, tanto da primeira série, que é semestral, e da segunda série, que é bimestral. Então, as escolas já estão começando a receber esses materiais. Então, aí, né, aí aparece, a Viviane já está colocando no chat, mas está aí na tela também, né, que o material da segunda série também, além dos materiais, né, de apoio, nós temos também o PNLD, né, e os projetos integradores. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse material. Ele é super importante os professores consultá-lo e trabalhar com ele, porque quando nós elaboramos esse material, a equipe pedagógica aqui da SEDUC, nós, para elaborar e desenvolver a habilidade por área, foi necessário a gente ter algumas escolhas, porque senão a gente não conseguiria trabalhar a área. E essa escolha foi trabalhar temáticas. Então, se vocês pegarem os materiais, eles vão estar separados por temáticas, né? Então, dependendo do tema, a gente consegue trabalhar aí todos os componentes da área. Então, por isso que é importante dar uma olhada, né? No caderno do professor, nós temos todas as orientações pedagógicas necessárias, né, para o trabalho em área de conhecimento. É utilizado também, assim, ele foi elaborado muito com metodologias ativas, né? Nós temos, assim, o aluno como protagonista. Então, é interessante vocês darem uma olhada nesse material e, além disso, dar uma olhada também nos livros, né, do PNLD, dos projetos integradores aí, para fazer uma transposição e elaborar o seu plano de aula. É interessante nesse material da formação geral básica, né, Ana, que a gente ainda trabalha com um componente, mas a gente traz os momentos de integração ao longo do material. Então, o estudante ele vai se acostumando, né, com a integração entre a área, né, junto com a eletiva, que também traz a possibilidade dos projetos. Então, assim, a segunda série, ela fica um processo mais natural, porque ao longo, né, do desenvolvimento, o estudante vai ter esse contato com a área, com as possibilidades, com as potencialidades de se trabalhar em área, não apenas no componente, mas ainda dividido por componente nesse primeiro momento, né, na formação. Isso, Viviane. Próximo, por favor.
E aí nós temos, né, o projeto de vida, né, conforme o material de apoio que eu já comentei. Próximo. Eletiva, né, tem o cardápio, né, e além disso, as suas emendas, e a escola pode desenvolver o seu projeto. Aqui tem um lembrete, né, que a escolha das eletivas para os estudantes pode estar desvinculada da área e o tema do aprofundamento curricular escolhido. Por exemplo, o estudante escolheu o aprofundamento ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Ele não precisa fazer a eletiva referente a esse aprofundamento. Ele pode fazer uma eletiva de teatro, um exemplo que ele gosta, né? Também. Próximo. Aí tem os componentes, né, de tecnologia e inovação. Eu já comentei que tem os materiais aí que está aí junto com ciências humanas, né, na coleção. Próximo. Aí tem a parte dos itinerários formativos, a carga horária da expansão. Gustavo, você poderia aí continuar, por favor? Bom, então, a partir da segunda série, né, como vocês sabem, a gente vai ter a expansão da carga horária para os alunos que estão no ensino médio, né? Então, segunda série de 2022, 2023, segunda e terceira série. Né? Os componentes que a gente trouxe, né, que vão ser ofertados a mais para os estudantes, são orientação de estudos, né, língua inglesa e educação física. Esses são os 3 componentes, né, que os estudantes vão ter uma carga horária adicional dentro dos itinerários formativos em 2022, na segunda série. Tá tudo especificado lá na resolução 97, como na 103 de 2021, né, a resolução 97 é a resolução que traz as matrizes tanto da formação geral básica como dos itinerários de área de conhecimento, né, e a 103 ela traz especificamente as matrizes do Novotec integrado, tá bom? E aí, então, são esses 3 componentes a mais que os estudantes vão ter, né? Então, lembrando que a língua inglesa é um componente a mais que vai ser ofertado dentro do turno, né? E as eletivas vão ser ofertadas no contraturno para a segunda série. E isso para todos os alunos que estão no diurno de tempo parcial, tá? Pessoal, então isso é muito importante. Essa lógica de expansão vale para o diurno de tempo parcial. Quem está em PEI não tem expansão na carga horária, né? Quem está em PEI já tem uma carga horária ampliada, né? Então a gente não vai colocar mais carga horária ainda, né? Porque já é bastante carga horária para o aluno da PEI. Além disso, a gente tem dentro do noturno também uma expansão na carga horária, que aí é específico para a primeira e para a segunda série em 2022, tá? Também tudo detalhado nas resoluções, né? Nesse caso, especialmente na resolução 97, e os estudantes, né, do noturno, eles vão ter a mais, na primeira série, 3 aulas de formação geral básica e os componentes do Inova, né, projeto de vida e tecnologia. E na segunda série, além de ter tecnologia e projeto de vida também na expansão, os estudantes do noturno vão ter metade das aulas das unidades curriculares, tá? Então, vocês sabem, cada unidade curricular tem 10 aulas semanais. Dessas 10 aulas, né? Para um aluno do diurno, ele tem dentro do turno dele todas essas 10 aulas, né? O aluno do PEI, tanto de 7 como de 9 horas, as aulas são dentro do turno deles. Para o estudante do noturno, não cabe tudo dentro do turno, né? Porque são só 5 aulas diárias, né? Não cabe toda a formação geral básica, mais as unidades curriculares. Então, como que vai ser essa estrutura? Das 10 aulas das unidades curriculares, 5 vão ser dentro do turno e outras 5 na expansão, tá? Então, os alunos podem cursar a expansão, né? Vocês também já têm isso definido, se é presencial, se vai ser pelo centro de mídias, né? E no caso do noturno também tem um modelo de atendimento personalizado, né? Que tem uma presença flexível, mas as aulas que acontecem são essas, né? Para o aluno da segunda série do noturno, 5 aulas das unidades curriculares e as 3 do Inova, além de uma de educação física também, que entra na carga horária dos itinerários formativos, tá? Obrigada, Gustavo. Pode continuar, por favor. Então, aqui, né, nós vamos falar dos aprofundamentos curriculares. Nós temos a unidade curricular 1 no primeiro semestre da segunda série,
e a unidade curricular 2 do segundo semestre da segunda série. Vocês irão receber, os professores, né, um material de apoio, chamado Material de Apoio ao Planejamento e Práticas do Aprofundamento, e o seu planejamento deve ser em conjunto com seus pares, né? Então, dentro da unidade curricular, nós temos os componentes que fazem parte dela. Eu vou falar um pouquinho de 2 aprofundamentos, né, que eu acho importante conversar com vocês, como ele foi elaborado e qual a intencionalidade dele. Eu vou falar do aprofundamento Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, que é o meu papel no desenvolvimento sustentável. E a unidade curricular 1, né, o nome da unidade curricular 1 é Água e Energia. Eu vou falar do componente 1, que é as zoonoses tropicais. Então, quando você abre o material, você tem a ideia, né, que você tem o nome do componente, você tem a duração, que são 30 horas, você tem o número de aulas semanais, que são 2, e você tem os professores que possam ministrar essas aulas. No caso de zoonoses tropicais, o professor de biologia. Então, como que foi elaborado esse material? Ele tem as informações gerais, né? Nessas informações gerais, ela traz a sinopse do que vai ser trabalhado ao longo do semestre. Além disso, também traz o que o componente né, zoonoses tropicais, dentro dessa unidade curricular, qual a integração que existe dentro da unidade curricular. Além disso, também traz que esse componente vai trabalhar a ODS 3, que é referente à saúde. Então, é muito importante, né, vocês pegarem essas informações gerais, porque ela traz informações muito importantes no desenvolvimento desse aprofundamento. Além disso, nós temos os objetos de conhecimento, né, que estão sendo tratados ali. No caso aí dos zoonoses tropicais, a gente volta muito para a zoologia, né, nesse aprofundamento. Temos também as competências e habilidades que serão aprofundadas da formação geral básica, lembrando que não é a mesma coisa que foi tratado na formação geral básica, é um aprofundamento, ou seja, são algumas temáticas ou alguns objetos, né, que não foram totalmente explorados na formação geral básica e que agora temos que aprofundá-los aí nesse componente. Além disso, nós temos os eixos estruturantes, as competências e as habilidades dos eixos estruturantes. Isso é muito importante, né? Porque os eixos estruturantes é o processual, né? Eu até peguei alguns verbos aqui, né? Das habilidades que estão sendo trabalhadas nesse aprofundamento, que são investigar e analisar situações problema, levantar e testar hipóteses. Então, você percebe que os eixos estruturantes, no caso aí da iniciação científica, né, que nós temos 4 eixos: iniciação científica, processos criativos, intervenção sociocultural, e temos também o empreendedorismo, né, que são os eixos aí que fazem parte desse aprofundamento. Pode ser que nesse aprofundamento sobressaia um eixo, né? Por exemplo, a iniciação científica em ciências da natureza e matemática, ou ciências da natureza, de um modo geral, ele é bem explícito, né? Que ele é bem trabalhado, né? No caso da iniciação científica, que a gente chama de investigação científica, né? Trabalhando a atividade 1, né, eu peguei a atividade 1 para falar com vocês como ela foi elaborada, né? Então, ela tem 3 partes. A primeira parte é a introdução. O que é feita nessa introdução? Então, na introdução, nós temos o acolhimento, nós temos o que esse componente é dentro da unidade curricular, nós temos a sensibilização, né, que nesse caso dessa atividade, a gente começa com uma questão do Enem. Então, e também nós fazemos aí o levantamento prévio, né, do conhecimento dos estudantes. E, após essa introdução, nós temos o boxe Saiba Mais, que ele é muito importante. Lá tem o quê? Sugestões, né, de materiais, propostas de metodologias que vão ser trabalhadas aí na atividade,
Nós temos materiais, né, de leitura para subsidiar o professor. O importante também é que, nesse componente, o professor faça um glossário com os estudantes e também é utilizado o diário de bordo. Inclusive, no Saiba Mais, a gente tem aí os links, né, para alguns diários de bordo, da Febrace, por exemplo, que é muito utilizado. E lembrando que esse diário de bordo não é um caderno normal, é um caderno que a gente fala científico, né? Ele tem que estar aí de acordo com a ciência, né? Científico mesmo. Na parte do desenvolvimento aí dessa atividade, a gente tem a pesquisa, né, das principais doenças. Nós temos também a proposta de trabalhar com agrupamento produtivo, inclusive no Saiba Mais a gente tem um link, né, que é alguns links que direcionam materiais de agrupamentos produtivos, né? Aqui nessa atividade o professor ele vai ser um curador, orientador, né, dos seus estudantes. E também a gente vai ter o início da produção de um roteiro, né? Então a gente vai desenvolver aí, o professor vai dar ideias de como desenvolver um roteiro, de como fazer um diário de bordo. E um ponto que eu chamo a atenção, que a gente não pode esquecer, é a avaliação, né? A avaliação, ela é processual nos aprofundamentos curriculares, né? Ela é durante o processo. Então, o professor, ele vai elaborar com seus estudantes rubricas, né, de processo avaliativo. Nós temos também a gente dá sugestões de algumas rubricas, né, que o professor pode utilizar. Um outro ponto importante aí é o de olho na integração, né? Quando a gente fala de olho da integração, significa o quê? Que esse componente, zoonoses tropicais, ele está articulado a um outro componente da unidade curricular. No caso, aí nós estamos articulados com matemática, né? Que é o componente lá que trabalha gráficos, que trabalha tabelas. Então, esse olho na integração ele é muito importante. E nós temos aí a sistematização, que seria o quê? A entrega da versão final, né, desse roteiro que foi preparado pelo estudante. Então, a atividade, ela desenvolve dessa maneira. Então, sempre tem a introdução, né, do que vai ser trabalhado, como vai ser desenvolvido e a finalização. Lembrando que alguns aprofundamentos, a finalização de tudo acontece no final do semestre, tá? Então, tem alguns aprofundamentos que acontecem isso. No caso desse, a gente tem aí a sistematização, e essa sistematização, ela vai ser utilizada na atividade 2, então tem a continuidade, tá bom? Ana, deixa eu apresentar aqui um pouquinho o físico para o pessoal entender como é que ele está. Pessoal, todos têm algumas perguntas aqui no chat sobre se os materiais irão físico, né? De todos, desde os anos iniciais, as escolas estão recebendo o material do estudante até o dia 11 de fevereiro, tá? No caso dos aprofundamentos, o material de aprofundamento aqui, esse é o mapa, ele é para o professor, tá? É importante reforçar isso. É um material para o professor e ele também está sendo entregue e será terminado até o dia 11, tá? 11 agora de fevereiro. Os demais materiais de professor, eles vão chegar ao longo do mês de fevereiro, e aí é importante aqui vocês darem uma olhadinha, como a Ana falou, o material do aprofundamento é por unidade curricular, então esse é o primeiro que vocês vão receber. E aí aqui dentro, quando a Ana falou da integração, vocês têm como observar essa integração logo no começo do material, quando vocês olham um quadro integrador. Então, todos os materiais, todos os mapas, vocês vão encontrar esse quadro integrador, onde você tem os componentes, tá? E as atividades. Então, eu consigo identificar quais são as atividades que se relacionam ao longo da unidade curricular. Então, eu tenho os componentes e as atividades. Isso facilita muito para o professor, né, Ana? Exato. Os nossos materiais foram feitos por professores afastados aqui no órgão central, justamente para desenvolver esses materiais. Então,
a expertise de sala de aula a gente traz aqui, a gente sempre pensa o que é melhor, o que é mais fácil para o professor identificar. Então, tem essa sinalização da duração das aulas, né, como a Ana apresentou, as habilidades, e também é sempre sinalizado em cada atividade com um símbolo, não dá para enxergar aqui, mas vocês vão receber o material, os eixos estruturantes. Então, cada atividade ela tem uma ênfase num eixo estruturante, e vocês vão identificar pelo símbolo do início da atividade. Exatamente. É que, às vezes, você tem no início da atividade, durante a atividade, mais de um eixo, só que tem aquele que predomina, né? Aquele que predomina, a gente colocou o ícone no início, falando qual eixo que predomina, se é investigação científica, se é processo criativo, se é empreendedorismo. Agora eu vou falar do aprofundamento, né, de linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, que é o aprofundamento cultura e movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Esse aprofundamento, né, na unidade curricular 1, são tradições e heranças culturais, é o nome da unidade. Eu vou falar do componente 1, que tem o nome de tradições culturais. É um componente que também tem, como a Viviane mostrou ali, né, duração de 30 horas, que são 2 aulas semanais, e os professores que poderão ministrar, nesse caso, o componente é arte, ou língua portuguesa, ou língua inglesa, ou história. E, como eu falei, né, no outro aprofundamento, tem as informações gerais, né, do componente. Essas informações gerais é como se fosse a sinopse do que vai ser trabalhado, né, ao longo do semestre. Ali também, alguns aprofundamentos trazem as metodologias ativas, né, informações sobre as metodologias ativas, que é importante, que quando a gente construiu esse material, a gente levou em consideração algumas premissas, como a educação integral, né, que está no nosso currículo, o aluno como o estudante como protagonista e o projeto de vida do estudante, né? Então, a gente levou em consideração essas premissas, tem mais, né? Mas essas são as que mais sobressaem. Além disso, nós temos lá também os objetos de conhecimento, nós temos as habilidades, as competências e habilidades que serão aprofundadas, como eu falei anteriormente, esses são temas, né, ou habilidades que precisam, que não foram totalmente, vamos dizer assim, não desenvolvidas, mas elas não foram totalmente exploradas, né, na formação geral básica, e que agora nós temos esse tempo aí para fazer essa exploração, né, para aprofundar. Nós temos as habilidades dos eixos estruturantes, como a Viviane falou, e eu disse anteriormente que ele é processual, né? Eu até peguei aqui alguns verbos, né, que estão presentes nesses eixos estruturantes, como identificar, selecionar, processar e analisar dados e evidências, reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais. Então, você percebe que, pelo próprio verbo, né, você vê que é o processo, né, que está acontecendo. Eu peguei a atividade 1 também para explorar um pouquinho. Então, nessa atividade 1, o que apresenta aí? Ele apresenta o componente, né, que será desenvolvido. Então, aí, nessa unidade 1, nessa introdução, a gente vai ter o levantamento do que o estudante sabe sobre o assunto que está sendo tratado. Então, a gente vai fazer esse levantamento, né, do conhecimento prévio do estudante. O estudo de campo, né, a gente vai dar um direcionamento e apreciação de manifestação cultural e artística, né, nesse caso dessa atividade. E também não esquecer da possível ligação com o projeto de vida do estudante, né? Ele escolheu esse aprofundamento, então a gente tem que sempre estar atento ao projeto de vida do estudante. Então, também temos aí o box, né, Saiba Mais. Nele nós temos o quê? Sugestões, né, para os professores, e sugestões de textos, de vídeos, de metodologias ativas, né, que está sendo empregada nessa atividade. Então, isso tudo é introdução, né, da atividade. Aí nós temos o desenvolvimento. O que acontece nesse aprofundamento no desenvolvimento?
é a vivência do que foi tratado na introdução. Então, daquilo que o estudante ele comentou, né, na introdução, daquilo que o professor conseguiu analisar o que o estudante passou, ele vai desenvolver esta atividade. Então, e a sistematização, que seria o fechamento, né, dessa atividade. E também é importante lembrar que quando você faz aí o fechamento da atividade, é sempre bom o professor ver se voltar à habilidade, né, se ela foi contemplada. Isso é muito importante. E também o de olho na integração, como a Vivi mostrou o quadro integrador, né? Esse quadro ele é integrado, né? Se você tem um componente 1 que está trabalhando uma situação, no componente 3, lá na atividade 3, vai estar trabalhando. Então, ele faz esse link, né, com o componente. E tem a avaliação, como eu falei, a avaliação ela é processual, né, durante o processo, então é importante o professor, os seus estudantes, elaborarem uma rubrica, né, de avaliação. Então, o material ele está dessa maneira, né? O aluno ele vai ser protagonista, então ele vai pesquisar, o aluno ele vai trabalhar com muita metodologia ativa, como olho de café, debate, vai trabalhar ensino híbrido, né? Pesquisas, ele vai trabalhar olho de café. Então, a gente dá várias sugestões, né, de como o professor pode desenvolver esse aprofundamento. Então, todas as atividades elas estão dessa maneira, né, como introdução, desenvolvimento e sistematização. A gente coloca como sugestões, né, alguns links, o professor pode pesquisar, né, outros materiais que acham interessante para desenvolver, mas a gente como a Vivi mostrou para vocês, o quadro integrador, se você começa com a atividade 1, com tal tema, você não pode mudar esse tema, porque esse tema ele vai estar ligado com outros componentes. Então, se você quiser mudar, sim, você poderá mudar, mas você vai ter que conversar com outros componentes também que terão que mudar também, porque eles estão integrados, tá? Então, essa o novo, né, do ensino médio, é a integração entre os componentes da área. Então, isso é muito importante. Se você mudar a atividade 1, não utilizar, por exemplo, a questão do Enem, utilizar outro material, você vai ter que ir lá no componente que está integrado com ele, o componente de matemática, lá do professor de matemática, e falar, professor, eu mudei, então vamos fazer aí a integração? Então, você tem que sempre estar integrado com os componentes, tá bom? Então, esse é um ponto de atenção. Então, a gente coloca muitas sugestões, né, de materiais de como trabalhar. Então, espero aí que vocês gostem do material. Ele está muito interessante, né? É um material novo, é um material que não é o primeiro do país, né? Não existe um material, em editora, não temos um material que trabalha aí o aprofundamento, né? Dessa maneira integrado. Acho que um ponto importante, pessoal, é o seguinte: esse material que a Vivi mostrou e que a Ana estava explicando com mais detalhe é um material para o professor, né? Então, material de apoio para o professor trabalhar o aprofundamento curricular. Para os estudantes, a gente soltou uma resolução essa semana, ou semana passada, não lembro agora, mas é a resolução 5 de 2022, que é um repasse adicional do PDD do novo ensino médio. Então, todas as escolas vão receber, né, um valor que é fixo de R$10.000, né, por escola, né? Então, independente do total de alunos, o tamanho da escola vai ter um valor fixo, e um valor que é variável de acordo com o número de estudantes de segunda série que vocês têm, tá? É R$150 por estudante. A resolução ela traz essa visão geral. A gente vai soltar um documento orientador hoje, tá, para a diretoria de ensino, e a gente manda para os dirigentes, supervisores, né, e vocês, né, equipes escolares, a gente pede também que vocês cobrem os supervisores as equipes das diretorias para passarem esse documento para vocês. Também vai estar disponível no site do Novo Ensino Médio. Eu estava colocando aqui, muita gente pedindo, né, o link do mapa, eu coloquei aqui no chat algumas vezes, coloco de novo depois para quem não pegou. Mas, voltando ao PDDE, esse recurso do PDDE vai ser para vocês adquirirem material de apoio, tá?
e materiais paradidáticos para os estudantes, tá bom? A gente vai enviar uma lista de sugestões de temas que podem ser trabalhados, tá? Então, e para cada itinerário, né? Então, se a sua escola tem lá o itinerário de Ciências Humanas com Linguagens, esse que a Ana estava explicando agora, né? Que é o Cultura em Movimento, lá tem uma série de temáticas sugeridas para vocês adquirirem materiais paradidáticos e materiais de apoio para os estudantes, tá bom? E para utilizar esse recurso que foi passado agora, que vai ser passado agora e que está na Resolução 5 de 2022, tá bom? Então, tudo isso vai ser, de novo, né? Vai ser enviado para a diretoria de ensino, vai estar no site do Novo Ensino Médio, mas a gente sempre pede que vocês cobrem as equipes da diretoria para enviar esses documentos orientadores para vocês, tá bom? E só completando a Viviane, nós colocamos sugestões, né, de temáticas que podem ser trabalhadas, né, que o professor pode dar uma olhada. Por favor, o próximo slide. Aqui tem o link, né, com esse material, né, de sugestão da unidade curricular 1 e 2, que são as unidades da segunda série. É isso, gente. Como falamos, nós vamos ter vários momentos com vocês, né? Então, no planejamento, realmente foi só uma pincelada. A gente tem vários temas. Na escola, vocês vão desdobrar. Podem, inclusive, entrar no site, olhar um pouquinho sobre esse material, conversar sobre quais são os títulos que vocês podem adquirir, né? Mas, em vários momentos, nós vamos trazer aqui o Novo Ensino Médio, e então fiquem tranquilos nesse aspecto. Lembrando também que as formações da EFAP, né, elas vão ser mensais, com a equipe da diretoria de ensino, que vai desdobrar na escola de vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.